pessoal, boa noite. A gente está começando mais um Palanque 247, como vocês já sabem, é o nosso programa de entrevistas com os candidatos e pré-candidatos a vários cargos no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, de diversos partidos do campo progressista. A gente já falou ontem. Se você tiver algum candidato, quiser indicar, se você for um candidato e tiver alguém para indicar, manda um e-mail para a gente para contato@brasil247.com.br que a gente agenda e faz uma entrevista bacana onde você pode expor a sua plataforma política. É isso que a gente vai fazer hoje aqui com Luiz Cláudio Marcolino. Tudo bem, Luiz Cláudio? Bem, boa noite. Gisele Federici está aqui comigo. Boa noite, William. Boa noite, Luiz Cláudio. Então, Luiz, a gente tem um monte de assunto para conversar sobre você, sobre sua plataforma, mas é impossível a gente recebendo um ex-deputado do PT, candidato do PT, não falar sobre o assunto que está dominando a pauta política hoje, que é a decisão do PT de desistir de algumas pré-candidaturas, inclusive a pré-candidatura da Marília Reis lá em Pernambuco, em detrimento a um acordo com o PSB, incluindo outros estados. Como é que você viu essa decisão do PT e do PSB, que também desagradou o Márcio Lacerda, que era o pré-candidato do PSB lá em Minas Gerais? Então, pra gente começar com um assunto bem leve, bem suave, eu jogo essa bomba para você. Como é que você viu essa decisão? Eu acho que assim, a forma como foi feita no dia de hoje, acho que não ajuda. Nós estamos numa eleição que era diferente. Não é a eleição de 2010, não é a eleição de 2014. Sofremos um golpe em 2016, quer dizer, já veio sendo preparado desde 2013, quase perdemos as eleições em 2014. A gente percebe que nessas eleições, as alianças que o PT tem é no campo progressista. Fechamos aqui em São Paulo com o PCdoB, não estamos com outros partidos na aliança. E essa eleição, quer dizer, a candidatura Lula é fundamental para a gente, temos que eleger o Lula presidente do Brasil, mas é necessário também a gente aumentar a bancada de deputados federais. E como é que você aumenta a bancada de deputados federais? É tendo candidaturas fortes aos governos dos estados em todos os estados. Em todos os estados. E nós diminuímos de 90 deputados de 2010 para 2014. Perdemos 30 deputados federais. Então, a forma como foi feito no dia de hoje, essa decisão dessa composição com o PSB, que não é uma composição nacional, quer dizer, não é um acordo, não é uma aliança nacional em todos os estados, são alguns estados que estão sendo desenvolvidos, a minha avaliação é que a chance de a gente aumentar a bancada de deputados federais nas eleições de 2018, com acordos como esse, acaba diminuindo. Então eu vejo que podia, se vai pensar uma estratégia eleitoral, o Lula é o nosso candidato prioritário. Nós não podemos abrir mão desse debate de eleger o Lula, mas tem que aumentar a bancada de deputados federais. É só ver agora o exemplo do Centrão. O que o Centrão fez? Hoje, esses partidos que estão no Centrão tem 140 deputados, eles devem finalizar as eleições de 2018 com 180. Então a estratégia deles é de também eleger deputados federais. Então se a gente passa a ser vice, ou passa a não compor chapas em alguns estados, como foi feito em 2014, a tendência é reduzir a bancada de deputados federais nas eleições de 2018. E como é que você acha que poderia se resolver essa situação do PT com o PSB? Porque tá esse impasse, o PT fica esperando o PSB se decidir, o PDT do Ciro Gomes também tá esperando, o Carlos Lupe, presidente do PDT, até deu uma ironizada hoje, falando, o Pernambuco tá mais importante que o Brasil, deu uma alfinetada aí no PDT. Como é que você acha que o PT deveria agir, mantendo a candidatura da Marília Reis em Pernambuco, mas aí colocando em jogo essa aliança nacional? Então, mas você tinha que ter conseguido já essa aliança nacional algumas semanas atrás. Quer dizer, já fizemos a convenção em vários estados, temos a convenção nacional do PT agora no próximo sábado. Você vai pegar a centro-direita no Brasil, já conseguiu compor uma candidatura. Como é que nós não conseguimos fazer isso ao longo dos anos? Então, o erro não é a decisão de hoje. O erro é que nós já estamos errando, que essa construção devia ter sido feita já há alguns meses atrás. Tinha que trabalhar para ter uma candidatura de centro-esquerda forte, que é o Lula presidente, mas tinha que pensar de fato essa construção no Brasil, e não foi feita. Então tomar agora uma decisão de cima para baixo, como foi feita hoje pelo Diretório Nacional, isso atrapalha a reorganização, ou pelo menos a estratégia partidária da disputa eleitoral desse ano. Então acho que o PT Nacional errou na forma como foi feito, devia ter feito esse processo alguns meses atrás, para ter uma construção forte, uma aliança, até para conversar com a militância. Então você precisa entender qual que é o caminho que o PT está querendo indicar. Nós estamos com o nosso principal líder preso.
né? Quer dizer, a disputa eleitoral está colocada em cima, né, dessa disputa. Né, e o PT vai sair praticamente sozinho. A gente já vinha trabalhando com essa perspectiva. Né, não vimos trabalhando com o perspectiva de ter alianças amplas. É diferente de 2014, que o PT tinha, na sua base de composição eleitoral, a maioria dos partidos hoje do Brasil. Nós somos praticamente sozinhos. É o PT, é o PCdoB, mesmo é o PSB, é o PDT. Mas mesmo com o PDT e com o PSB, a gente não conseguiu avançar para construir, né, de fato, uma aliança programática, né, nesse último período. Então, fazer desse jeito como foi feito hoje, né, não é educativo, né, para a militância do PT. Deixa eu fazer uma pergunta técnica, você que é do PT. Se o diretório de Pernambuco amanhã decidir a favor da candidatura própria em Pernambuco, né, da Marília, como é que fica essa decisão da executiva? É uma simples hierarquia e tem que ser seguida a executiva? Há uma intervenção no Estado? Como é que funciona? Não, ele pode recorrer, mas também o diretório nacional, ele pode dissolver o diretório, indicar um outro diretório e tomar decisão. Quer dizer, na verdade, na construção de aliança, né, a última palavra é do diretório nacional. Né, você pode, que vai sair na sexta-feira. Vai ser na sexta-feira. Não é o da executiva que não foi é, hoje. Não é o da executiva. Tem o diretório que define. Certo. Mas você pode fazer o recurso, cabe o recurso, mas a posição final é do diretório nacional. Mas, como eu disse, é um erro, porque o diretório nacional já devia ter construído esse debate, de ter um processo amplo, né, de construção de aliança, né, já 1 mês, 2 meses atrás. Não da forma como está agora, na véspera praticamente das nossas convenções. Pelos conhecimentos que você tem ideia como vai ser essa votação em Pernambuco? Não, isso não dá chutar, para chutar. Né? Especulação. Não, e assim, foi um movimento que ninguém esperava. Quer dizer, esse debate em Pernambuco já vinha acontecendo, né, já há alguns meses, mas estava se consolidando, né, para ela ser a nossa candidata. A nota da executiva, então, foi inesperada? Foi inesperada, porque o caminho que ela estava sendo construído já se debateu um tempo atrás. Essa aliança em Pernambuco não tinha avançado, então foi inesperado, sim. O próprio Lula tinha dito, né, que ela era candidata dele lá em Pernambuco, então... Não, já tem carta do Lula, já, inclusive, depois que ele foi preso, colocando que não, ela tem que ser a candidata. Quer dizer, ali é uma vontade popular, né, o partido está se mobilizando bastante, tem uma construção pela base, o governo, né, hoje lá do PSB não está muito bem avaliado. Então você joga fora uma chance de você ter, né, mais um governo do Estado, e com isso, com certeza, aumentaria o número de deputados federais. Isso ajudaria o Lula a governar o Brasil. A gente tem muitos comentários aqui, tá bem dividido, assim, tem muita gente a favor, muita gente contra, mas deixa eu te perguntar, a gente tem aqui em São Paulo uma situação mais ou menos parecida. A gente tem um pré-candidato que já é candidato do PSB, o Márcio França, o atual governador, e tem o candidato do PT, o Marinho. Você acha que isso interfere alguma coisa nessa construção? Ou você acha que essa aliança em alguns estados deve ter pouca influência aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo já está consolidado, né? Nós já fizemos a convenção no último sábado agora. O Marinho já é o nosso pré-candidato a governador do estado de São Paulo. Se tiver que fazer alguma movimentação é no segundo turno. Né? Acho que não deveria ser diferente também nos estados que vem sendo construído. Né? Que eu acho que o que nós não podemos fazer? Não dá mais para olhar na nossa eleição de 2018 como foi nas eleições de 2014. É uma campanha com muito menos recurso, quer dizer, é uma campanha muito mais ideológica que está colocada agora. São 2 projetos diferentes de governar o Brasil. Né? Nós temos um modelo neoliberal, outro modelo desenvolvimentista que nós testamos por 12 anos. A gente percebe que é possível voltar esse governo. E a gente percebe que algumas posições que tanto o PDT e como o PSB vem tendo ao longo desse ano de período, né, ela muitas vezes corrobora, inclusive, com um programa neoliberal. Né? Não é totalmente um programa desenvolvimentista como nós conseguimos já fazer em 12 anos do governo Lula e Dilma. O Pedro Rodrigues está dizendo aqui, manda um abraço pro Marcolino, ele é muito gente fina. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação agora a São Paulo. Em 2016 o PT sofreu derrotas muito grandes no que ele considerava o cinturão vermelho, que a gente chamava, né? Tinha prefeituras históricas do PT, São Bernardo, Guarulhos. O PT sofreu derrotas grandes, inclusive perdendo o primeiro turno aqui em São Paulo. ABC como um todo, né? Inclusive. Isso, com o ex-prefeito, o Fernando Haddad, que perdeu a eleição em primeiro turno aqui pro João Dória. Essa eleição, você acha que a gente está num panorama diferente de 2016? Ou você espera que ainda seja uma eleição difícil para o PT aqui? Eu acho que nós temos, William, dois movimentos importantes agora. Com o golpe que nós sofremos, né, a partir de 2016 e com o Temer assumindo o governo federal, é importante lembrar assim, quem é que está junto com o Temer hoje? Né, tá o PSDB, né, tá o PPS,
Itaú DEM. São esses 3 partidos, junto com o MDB, que dá sustentação hoje ao governo Temer. Porque tem muita gente que fala assim, mas foram vocês que botaram o Temer lá na presidência do Brasil, botaram ele na vice. Né? Então, mas na prática, hoje, quem sustenta, né, o governo Temer é o PSDB, é o DEM, é o PPS, e são partidos que nunca, né, tiveram uma base de apoio do governo Lula e nem da presidenta Dilma. O modelo deles de governar o Brasil é diferenciado. Né? É um modelo neoliberal, um modelo de Estado mínimo, né, de desmonte do público, né, quer dizer, o público em detrimento do privado. Você desmonta, né, o papel dos sindicatos, flexibiliza direitos. Então é uma outra forma, privatiza, desmonta o que é público, das empresas públicas. Então esse é o modelo que o PSDB vem governando, né, no estado de São Paulo e tem governando o Brasil também agora a partir do Temer. O que a gente tem percebido conversando com a população? Todo mundo já percebeu a diferença do governo Lula e Dilma e do governo Temer. Né, os trabalhadores, os prefeitos, tem muitos prefeitos, né, a gente conversa com os prefeitos no estado e fala, Marcolino, né, quando o PT estava no governo, tinha muito mais recursos do governo federal nas nossas cidades. Né, então tinha mais SAMU, tinha mais Minha Casa Minha Vida, tinha o recurso para o ProUni, tinha investimento para a agricultura familiar, né, então, de infraestrutura. Então os prefeitos que estavam governando as cidades nesse período, né, percebem a diferença do nosso governo, né, para o governo do Temer, governo do PSDB hoje no nosso país. Quando você pensa que é a região metropolitana, tanto na cidade de São Paulo, né, na cidade de Guarulhos, cidade do ABC, né, Osasco, né, Carapicuíba, foram cidades que nós governamos nesses últimos anos e hoje a população percebe a diferença. O que foi a gestão do Partido dos Trabalhadores e o que é a gestão na prefeitura agora também nessas cidades. Então esse é um elemento importante para a gente, para essa disputa eleitoral. Porque as pessoas têm um sentimento hoje de anular o voto, esse é o sentimento que está colocado hoje para a população, a maioria quer anular o voto, porque trata que todo mundo é igual, né, todos os partidos são iguais, então tem um desejo hoje da maioria da população de anular o voto, mas quando você faz essa comparação e mostra o governo do Haddad, né, o que nós perdemos aqui? Quem perdeu com a saída do Haddad e com a entrada do Dória? Então o pessoal começa a perceber, né, mexeu nas linhas de ônibus, mexeu nas UBS, né, tirou o alimento das creches. Então essa mexida, né, que o Dória fez aqui em São Paulo, que aconteceu em Guarulhos, que aconteceu em São Bernardo do Campo, que aconteceu em Santo André, em Mauá, né, nas cidades que a gente governava, né, como prefeito, então tem uma comparação hoje. A população da Grande São Paulo consegue comparar que a gestão do PT é melhor, né, do que os partidos que assumiram agora, e as pessoas começam a perceber e alguns sentir saudade, né, da gestão da presidenta Dilma. Mas no estado isso não se reflete nas pesquisas, não, né? Isso não tem. O Dória é mal avaliado na capital, mas ele está à frente no estado como um todo, né? Porque, como eu disse, na questão da Grande São Paulo e no Cinturão Vermelho, o pessoal já sente a diferença, né, da saída do PT das prefeituras. Né? Então isso aí foi imediato, quer dizer, o desmonte das políticas públicas que o PT tinha na região metropolitana, no Cinturão Vermelho, a população já percebe. Diferente do Estado, a gente não governava a maioria das cidades do Estado. Então as pessoas ainda têm um sentimento ainda, né, que o PSDB é bom de gestão, né, que os partidos, o PMDB, o mesmo PPS, o DEM, que governam a maioria das cidades no estado de São Paulo, eles acabam tendo ainda uma boa avaliação, porque ainda não testaram, né, uma forma do PT governar. Igual o estado de São Paulo. Nós nunca governamos o estado de São Paulo. Quer dizer, o PT, nós já governamos o Brasil por 12 anos, né, já governamos várias cidades aqui da região metropolitana, já governamos Piracicaba, né, já governamos São Carlos, já governamos Araraquara, estamos de volta agora com o Edinho. Então a parcela da população do estado, né, já viu o PT governando. Então sabe quando o PT governa para a maioria das pessoas. Então esse é um elemento importante para a gente. Se a gente conseguir fazer um bom debate agora, né, com a população da região metropolitana, do Cinturão Vermelho, e é muita gente, são quase da metade do eleitorado do estado de São Paulo. Mas os prefeitos estão sentindo, né, a saída da presidenta Dilma, saindo do PT do governo federal, é mais um grupo de prefeituras que você pode estar conversando. Já tem uma parcela do setor empresarial também do estado de São Paulo que percebe também que quando a gente estava, né, no governo, tinha mais gente trabalhando, tinha mais gente consumindo, né, tinha mais gente investindo na agricultura familiar. Então você tinha uma pujança do estado de São Paulo que perdeu nesses 2 últimos anos. Então as pessoas percebem essa diferença.
Então o que nós precisamos apostar agora na disputa com o Marinho, né, com o nosso candidato a presidente, a governo do estado de São Paulo, é mostrar essa diferença. Que quando o PT governa para tudo. Quer dizer, inclui a população no orçamento. Cria políticas sociais, né, de inclusão social. Então, quando a gente conversa com as pessoas têm percebido isso. Mas você acha que ainda dá tempo de inverter? Porque o Marinho está bem abaixo, inclusive, do segundo colocado, que é o Márcio França. Tem, mas nós temos... Só para complementar, a gente tem o Lula aqui com 30%, né? Vocês se agarram nessa possibilidade do Lula conseguir puxar o Marinho? Tem, você pega, ou não só o Lula, né? Se você pegar em São Bernardo do Campo, mesmo Santo André, Mauá, São Bernardo, ali onde o Marinho foi prefeito da cidade, né, hoje ele está quase batendo na casa dos 40% também de avaliação. Porque você tem como avaliar. Quer dizer, o Marinho foi um bom gestor, foi um bom prefeito, conseguiu fazer um trabalho muito forte na questão da saúde na região do ABC, né, discutir a questão da integração do desenvolvimento da região do ABC, coisa que, né, o PSDB, mais de 24 anos governando o Estado, não fez. Imagine você demorar 22 anos para fazer um corredor que liga a cidade de Itapevi à cidade de São Paulo. Quer dizer, essa é a gestão que o PSDB tinha, né, no nosso Estado. Quer dizer, demora 22 anos para fazer uma linha do metrô que deveria sair do Ângela, do Capão Redondo até a Chácara Clabim. Imagina, 22 anos para fazer uma única linha do metrô no estado de São Paulo. Que de forma impressionante continua sendo reeleita. Você pega mesmo as regiões metropolitanas, nós debatemos muito na Assembleia de 2011 a 2014 para reestruturar, né, as regiões metropolitanas, aglomerados urbanos, né, do estado de São Paulo. E não tem investimentos. Se você pegar ao longo desses últimos anos, não foi feito investimento nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Né, o PSDB não tem uma política para cidades médias. Né, você tem hoje várias cidades médias no estado de São Paulo que podia ser, né, polo de desenvolvimento, né, do estado de São Paulo, né, seja na educação, na saúde, infraestrutura, e isso acaba não acontecendo. Então, o que nós temos hoje também de positivo para fazer essa reflexão com a população é mostrar que é possível fazer com o que nós fizemos no Brasil em 12 anos, poder fazer também no governo do estado de São Paulo. Porque em 12 anos, vamos pegar a mesma questão da saúde. Nós fizemos o SAMU, que é importante, construímos as UPAs, fizemos o PSF, Plano de Saúde da Família, tem hoje em todos os municípios, ela está muito bem integrada. Né, mandamos muito recurso, saímos de 53 bilhões do investimento na saúde, ultrapassamos 100 bilhões de reais durante 12 anos de governo. Né, saímos em torno de 23 bilhões, mais ou menos, do investimento na educação. Ultrapassamos a casa de 100 bilhões também, né, por ano. Né, esses 100 bilhões que nós tivemos de investimento na educação, aí tem as universidades federais, as escolas técnicas, né, tivemos um investimento importante no ProUni, no SISU, quer dizer, fiz escolas técnicas. Então, todo investimento que nós fizemos na educação, né, como é que a gente conseguiu em 12 anos, né, dar uma outra cara para o Brasil, e o estado de São Paulo, na verdade, retrocedeu ao longo dos últimos anos, 24 anos que o PSDB governa o estado de São Paulo. Por isso que eu falo, nós temos dois modelos de desenvolvimento do país, do estado e do município. Ou é o modelo neoliberal, né, que o DEM, o PSDB e o PPS defende. Nós estamos vendo agora com o governo Temer e com as prefeituras que ganharam, né, a disputa na eleição de 2016 com o PT, né, ou o modelo desenvolvimentista que nós conseguimos construir, né, seja nas cidades que nós governamos, né, até 2016, ou seja no Brasil de 2003 até 2015. Eu só ler mais um comentário do Pedro Rodrigues, aquele que acha você gente fina. Ele falou: vale ressaltar que o interior é blindado pelas oligarquias locais. Ribeirão Preto parece que foge um pouco. Você foi presidente do Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo, uma entidade que tem uma história de eleger políticos, né? O Chequem, o Berzoini, o Augusto Campos. Você, como tendo origem no movimento sindical, como é que você vê esse momento que a gente vive de ataques aos direitos trabalhistas, né? Que são promovidos pelo governo Temer, inclusive com a retirada do imposto sindical? Então, como eu disse, né, o que nós estamos vivendo agora são dois modelos de formas diferentes de você ver a gestão de um país. Né? E eu falei, um tiro no pé, porque a hora que, né, você faz a flexibilização de direitos, a hora que você cria uma política de desemprego no nosso país, são mais de 13 milhões de pessoas, né, desempregadas. Né? E nós já estamos percebendo no estado de São Paulo que tem muitas empresas fechando, muita loja fechando. Quem tinha redes de restaurantes hoje, né, no estado de São Paulo, começa a perceber que há uma diminuição, né, de clientes, né, jantando, né, no período noturno. Então, quando você tem um desmonte das políticas públicas, como o Temer tem feito hoje no Brasil e faz no estado de São Paulo, todo mundo perde. Né? Perde o trabalhador que está sendo desempregado, né, perde, né, o
o comerciante, né, que acaba tendo uma redução nas suas vendas, e perde também o município e o Estado, porque quando você deixa de pagar imposto, o município deixa de arrecadar, é menos recursos depois de investimentos para a prefeitura também, né, para fazer políticas sociais na sua cidade ou no seu Estado. Então a política que o Temer está desenvolvendo agora é completamente diferente da política que a gente criou de desenvolvimento do nosso país. Só pegar na categoria bancária, né, eu fui presidente do Sindicato Bancário de 2004 a 2010. Nós saímos de 97 mil bancários, né, em 2004. Quando eu deixei a presidência do sindicato, nós tínhamos 134 mil bancários. Por que aumentou o número de bancários na cidade de São Paulo, né, que na grande São Paulo, Osasco região? Porque passou a ter o crédito consignado, passou a ter o crédito para pessoa física, o pessoal podia financiar um automóvel, teve crédito voltado, né, para financiamento, né, imobiliário. Nós tivemos o BNDES fazendo o desenvolvimento das médias e grandes empresas do nosso país, teve investimento em infraestrutura. Então, todo esse movimento que foi feito, né, no Brasil em 12 anos de gestão do presidente Lula e da presidenta Dilma, né, criou a condição de aumentar a categoria bancária. Agora, aumentou só a categoria bancária? Não. Aumentou os metalúrgicos, aumentou a indústria química, aumentou o pessoal de serviço, né, o pessoal do comércio. Houve uma expansão significativa, né, do comércio, né, no nosso país. As empresas passaram a se deslocar para a região, né, centro-oeste, norte, nordeste do país, quer dizer, passou a ter uma economia descentralizada, uma economia em todo o nosso país. Agora a gente volta de novo no estado de São Paulo. Como é que a gente não consegue, né, como é que em 24 anos o PSDB não conseguiu desenvolver o estado de São Paulo? A gente olha aqui no centro, nós temos o quarteirão da saúde, aqui no Hospital das Clínicas, o Hospital da Mulher, o Hospital do... É importante aquela estrutura de saúde aqui na Grande São Paulo, isso é importante. Agora, por que não tem uma estrutura dessa em Presidente Prudente, em Ribeirão Preto, na região de Sorocaba, na região de Campinas, em São José dos Campos? Nós estamos falando de um partido que governa o estado de São Paulo há 24 anos. Eles não conseguiram estruturar uma saúde integral, né? E eu falo isso aí, não é só a questão de construção de hospitais, né? É de adequação mesmo. A gente vai aqui no Hospital das Clínicas, a gente vê lá um monte de ambulância do estado inteiro, né? Porque isso é incompetência, isso é falta de gestão, né, que o PSDB tem no estado de São Paulo, e não tem essa preocupação. Então, para a gente, mesmo essa disputa eleitoral, é importante mostrar essa diferença entre dois governos. Né, o que mais ajudou a desenvolver o Brasil de 2003 a 2014, né, foi o investimento na Petrobras, o investimento no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, na Petrobras, nos Correios, BNDES. Eram empresas que o FHC, né, que é do PSDB, queria desmontar até 2002. Nós assumimos o governo e fortalecemos essas empresas. Agora nós vamos ganhar o governo do estado de São Paulo agora com o Marinho. Eu falo, quais são as empresas públicas que nós temos hoje, né, para ajudar a fortalecer o estado? Né, nós perdemos a Telesp, né, nós perdemos a Sabesp, né, perdemos a CESP, né, perdemos, né, empresas importantes, né, mesmo agora, até o metrô, né, praticamente está quase totalmente privatizado. E está sucateado também. Sucateado. Né? Tem muito menos funcionários, menos segurança. Menos funcionário, menos segurança, mais tempo na fila, o metrô anda cheio. Aquele metrô maravilhoso até o metrô de até o aeroporto de Guarulhos, que não chega no aeroporto. E depois você tem que andar com a mala na mão até chegar no... Exatamente. E quebra a rodinha da mala. O número de passageiros aumentou e não teve investimento para manter isso no metrô, né? E a gente olha, e assim, a gente está falando aqui do metrô, mesmo nas universidades. Nós temos a USP, a Unicamp e a Unesp. Né, quantos alunos de escolas públicas conseguem estudar nessas três universidades? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Aí você tem uma universidade... Graças às ações afirmativas. Claro, né? Claro, e tinha um projeto de lei que nós apresentamos na Assembleia Legislativa, né, que era para garantir que alunos de escola pública, né, que alunos afrodescendentes, alunos, pessoa com deficiência, pudesse, né, ingressar na USP, Unicamp e na Unesp. Aí depois o governo foi lá e criou um tal PIMESP lá, que não é o mesmo projeto que a gente apresentou na Assembleia Legislativa. E a nossa intenção é que a USP, a Unicamp e a Unesp, ela sirva para ajudar a desenvolver o estado de São Paulo. Hoje ela não tem esse papel. Se você pegar as universidades federais, o que o governo criou condição? Você tem uma parte das vagas que é para alunos de escola pública, uma parte para alunos das escolas particulares. Porque você coloca em disputa os alunos do mesmo segmento. No caso da USP, Unicamp e Unesp, quer dizer, a população, o trabalhador, ele paga imposto durante todo o ano, e todo ano a gente passa 9 bilhões de reais para a USP, Unicamp e Unesp, e o trabalhador depois acaba não tendo acesso. E a universidade não tem não faz o seu papel, porque o papel da universidade qual que é? Ajudar no desenvolvimento do Estado.
né, ajudar na condição daquela cidade onde o campus está instalado, pensar o desenvolvimento. Né, e hoje não acontece isso, nem pela USP, nem no Unicamp, nem na Unesp. Isso é falta de gestão, porque quem é que, de novo, quem é que governa o Estado há mais de 24 anos? Então, se hoje a USP ela não atende, né, a população, né, e as cidades aonde ela está instalada, é porque o governo que está aí não tem essa preocupação com o desenvolvimento do Estado. Vou fazer um comentário aqui do Carlos Roberto de Carvalho. Ele diz: bancos públicos seguraram juros, obrigando os privados a baixar também. E aí eu queria te perguntar como você avalia a relação dos governos do PT nacionalmente com os bancos. Você acha ameaçadas, inclusive, agora nos bancos públicos com o governo Temer, ameaças seguidas de privatização da Caixa Econômica. Exatamente. Eu volto de novo a diferença de dois modelos de governo. Né? Nós assumimos o Banco do Brasil e a Caixa, praticamente estava a ponto de ser privatizada. Né? Boa parte dos funcionários do Banco do Brasil e da Caixa eram terceirizados, né? Não eram mais trabalhadores concursados. A gente conseguiu, em todas as negociações, né, com o Banco do Brasil, com a Caixa e com a FENABAN, aumentar todos os anos o número de postos de trabalho. O Banco do Brasil e a Caixa começou a abrir agência em todas as cidades, em todos os bairros onde não tinha agência do BB e da Caixa. Nós conseguimos abrir uma agência da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Que o banco privado não tem nenhum interesse. Que não tem nenhum interesse, não dá lucro. Né? Ele olha assim, ele não população mais pobre. Ele não está olhando se aquela população precisa ou não do atendimento bancário. Não deu lucro, o banco privado não abre. E a Caixa e o Banco do Brasil estavam fazendo esse movimento. Aqui em São Paulo mesmo, nós tivemos o Camargo Novo, uma agência da Caixa que tentou ser fechada, nós conseguimos manter ela aberta. Da Vila Joaniza, na zona sul de São Paulo. Quer dizer, o Temer entrou, começou a fechar agências do Banco do Brasil e fechar agências da Caixa Econômica Federal, principalmente nas periferias das cidades, e no Brasil todo. Não é só na cidade, no estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, o Banco do Brasil e a Caixa, ele serviu para fazer ações importantes de desenvolvimento do Estado. Pense em infraestrutura. Toda a infraestrutura que foi feita no Brasil foi feita pela Caixa Econômica Federal. Né, todos os grandes investimentos de infraestrutura no nosso país foi feito pelo BNDES. Aposentadoria, né, principalmente serviços Banco do Brasil sociais. e Caixa, serviços sociais, né, Bolsa Família, FIES, ProUni, Minha Casa Minha Vida, pela Caixa Econômica Federal. Então, o banco público ele tem um papel de fomento e desenvolvimento. É só olhar no estado de São Paulo. Nós perdemos o Banespa e nós perdemos a nossa Caixa, que eram dois bancos importantes que ajudavam o desenvolvimento do estado de São Paulo. Né? Quem é que privatizou a nossa Caixa e quem é que privatizou, né, o Banespa no estado de São Paulo? Né? E o Banespa ele tinha um papel, né, hoje, boa parte dos gerentes, inclusive, já está no sistema, inclusive os empréstimos, os financiamentos, mas o papel do gerente do Banespa, da nossa Caixa, era fundamental para ajudar no desenvolvimento dos municípios. Então, para a gente ter um banco público, ele é muito importante. Eu falo, a UBB e a Caixa BNDES ajudou no desenvolvimento do Brasil. Né? Nós vamos ganhar o governo do Estado agora em 2018. Qual é o banco que nós temos hoje no Estado de São Paulo para ajudar no desenvolvimento do Estado? Nós não temos mais. Né? Quem é que vendeu? Quem é que desmontou a estrutura pública do nosso país? Né? Foi justamente o PSDB quando deixou, né, privatizar o BB, a nossa Caixa e o Banespa. Respondendo à questão dos juros, o Banco do Brasil e a Caixa ele teve um papel importante para forçar os bancos privados a também reduzir os juros. Mas era só reduzir os juros? Não. Era aumentar o crédito. Porque os bancos privados, eles não queriam aumentar o crédito no Brasil. Né? O presidente Lula, né, bateu na posição firme lá que tinha que aumentar o crédito, e foi o crédito que ajudou, durante esses 12 anos, a desenvolver o nosso país. E dá para desenvolver o Estado de São Paulo também. Né? Basta ter essa vontade política, ter esse olhar desenvolvimentista, olhar o processo de desenvolvimento do Estado como um todo, né? Não só a região metropolitana da Grande São Paulo. Né? Nós pegamos alguns exemplos concretos. Pega a Baixada Santista. Né, cada ano que entra um governo do PSDB aqui em São Paulo, um fala que vai ligar Santos a Guarujá, um fala que vai fazer um túnel, aí outro vai falar que vai fazer uma ponte. Cada ano um vai lá e inaugura uma maquete. Só que na prática não faz. Aí você está lá a população de Santos e Guarujá, que não consegue ter uma ligação, e eu falo, seria uma ligação simples para você fazer entre as duas cidades, que ajudaria no desenvolvimento da Baixada Santista. Né, a gente pega o Litoral Norte. Né, hoje a Sabesp foi vendida, hoje a Sabesp não é mais pública. Se você pegar toda a região do Litoral Norte, né, o pessoal de Caraguá, Ubatuba, São Sebastião, toda aquela região que é uma região forte para o turismo do nosso estado, não tem saneamento básico. Quer dizer, todas as nossas praias do Litoral Norte, hoje não deve chegar a 30% do saneamento básico no Litoral Norte do estado de São Paulo. Agora eu volto. Né, quem é que vendeu a Sabesp? Porque quando a Sabesp era uma empresa pública, ela tinha, né, por princípio, de atender todos os municípios, de atender bem a população.
A hora que ela passa a ser uma empresa privada, né, o interesse que tem por trás da Sabesp é o acionista e é o dono da Sabesp, não é mais a população, não é mais o Estado, ele deixa a região como a região de Caraguá e Ubatuba sem saneamento básico. Quem é que perde com isso? Né, perde toda a população do Estado de São Paulo, que podia ter hoje, né, praias inclusive mais bonitas do que nós temos hoje, né, muito mais cuidado e com saneamento básico na região de Caraguá, Ubatuba e São Sebastião. Deixa eu ler só 2 comentários aqui. O Marcelo Costa diz que é de Mogi Guaçu e diz que essa oligarquia do PSDB é uma das principais causas do atraso do desenvolvimento regional. E o Luiz Cazé nos elogia aqui ao Palanque 247, a iniciativa, e diz que o Luiz Cláudio Marcolino é o nosso representante deles, dos bancários. Tem uns comentários aqui que eu separei também. A Janaína Lima diz: Marcolino me representa. Daniel Reis diz que a CPTM tá sucateada. Maria Ângela diz: Luiz Marinho, governador e Suplicy, senador, e vai por aí. E a gente precisa trazer o Suplicy também. O Belmiro aqui no Facebook, ele diz: Marcolino, o metrô precisa chegar ao ABC. Contamos com você na Assembleia para pressionar o governo do Estado. Esse é uma coisa que ronda o Estado de São Paulo, né? Muito difícil chegar o metrô no ABC, né? Um negócio que é muito tempo esse debate. Mas ele tem um mapa na internet, depois você joga aí no Google, tem um mapa na internet, mapa do metrô em 2020. Fizeram esse mapa em 2012. Gente, é maravilhoso. Tem metrô perto da minha casa em 2020. Todas as ruas. Só que 2020 é amanhã. E nada aconteceu. Não, mas o pessoal de São Paulo acreditou tanto que elegeu Dória, elegeu Alckmin, mas lá, vejam lá, mapa do metrô em 2020. Tá maravilhoso. A gente dizia, por exemplo, que na Copa ia tudo se resolver, né? Nada aconteceu. Então... Se você vê, mesmo algumas obras importantes, né? Se você pegar o monotrilho, né, boa parte do metrô, tudo era para ter terminado em 2014. Né, exatamente. O trem da CPTM, que vai ligar até a região de Varginha, porque hoje o trem da CPTM ele sai de Osasco, ele vai até até a região do Grajaú. Ele deveria ir até Varginha e depois chegar até a região de Parelheiros. Estava previsto para ser entregue em 2014. Né, se você vai ver hoje, só tem o esqueleto da estação, tem a área que foi desapropriada e não foi feita a obra. A mesma coisa com o trem. Por que o trem não chega no ABC, como o Belmiro comentou agora? Você vê, não chega no ABC, não chega na região de Osasco, né? Mesmo em Taboão. A linha que vai entrar no Taboão, ela vai parar na divisa. Aqui está São Paulo, aqui está Taboão. Vai ficar bem na divisa. Não vai chegar. Não, os moradores não conseguem. Não vai chegar. Você vai ter que vir até São Paulo para poder pegar o metrô. Você está na divisa de Taboão. Parece uma prática desse governo, fazer obras que não chegam. Aí a gente pensa, vamos pensar o nosso estado, né? Quer dizer, o estado mais rico do Brasil. Vamos pegar a região de Sorocaba. Será que a população de Sorocaba não mereceria, né, ter um metrô ali na cidade, na região? É uma região metropolitana. O pessoal de São José dos Campos. Será que São José do Campo, Taubaté, a região do Vale, né, do Paraíba, já não merecia ter um sistema metroferroviário, principalmente o metrô em São José dos Campos? A região de Campinas, Piracicaba, será que já não daria? Né? Você tem ali Limeira, você tem Rio Claro, que já é uma região metropolitana importante também para o nosso estado. Muito trilho aí pela frente. Então, mas você pensa, eu estou há 24 anos governando o estado. É longo prazo. Como é que você não consegue fazer? Nós conseguimos fazer a rodovia Norte-Sul, a ferrovia Norte-Sul. Nós conseguimos potencializar a hidrovia Paraná-Tietê. Né? Boa parte do recurso do Rodanel que foi feito aqui em São Paulo, 4 bilhões para o trecho norte, veio do governo federal. Só 2 bilhões era do governo do estado. Boa parte do recurso, né, mesmo que está terminando a linha do metrô agora, veio do governo federal. Se você pegar ali o terminal de trens em Santo Amaro, você vai ver lá tem uma placa do BNDES. Se você vai aqui na estação Santa Cruz do metrô, você vai ver que tem lá uma placa do BNDES. Tudo isso foi recurso do governo federal que veio para o estado de São Paulo. Agora eu falo, como é que o PT conseguiu fazer toda essa ação, né, no Brasil inteiro? Mandou muito recurso para o governo do estado. E o governo do estado, com todo esse recurso que ele tem, com todo esse recurso que ele arrecada da população, não consegue pensar no desenvolvimento do estado. Né? E o caso do PSDB ser estudado é assim, onde é que o PSDB mais gasta recurso? É nos veículos de comunicação. Então ele bota muito recurso na Globo, muito recurso na Folha de São Paulo, muito no SBT. Aí você não vê ninguém, né? Quando a notícia é ruim, né, o Alckmin botava lá o seu secretário para falar. Quando a notícia era boa, a imprensa botava o Alckmin para falar. Então dá a impressão que o Alckmin é um bom gestor, é um bom governador, mas na prática ele desmontou o estado de São Paulo. Ele não conseguiu, né, botar o estado de São Paulo numa rota do desenvolvimento. E aí esse debate a gente tem tentado conversar com a população. Nós temos 2 modelos diferentes de governar. Um Brasil, um estado ou um município. E a população começa a perceber.
né? Porque você começa a ver que as principais obras, as principais ações que foram feitas nas prefeituras, né? Ou quando eu falo do PT, nós estamos falando dos partidos de esquerda. Né? Pega agora, mesmo o PCdoB tem governado aí um estado importante, né? O piso do professor hoje é R$5.000. Aqui no estado de São Paulo nós estamos falando de R$2.400. Imagina, um professor no estado de São Paulo ganha R$2.400, né, de salário. E tem estados hoje do Nordeste pagando mais de R$5.000 por salário de ingresso para o professor. Ficou claro que o Alckmin não valoriza essa profissão, né? E a gente está chegando ao fim do programa, queria que você deixasse uma última mensagem aí para o eleitor. Deixa eu ler meus 2 comentários só para te passar o giro em toda São Paulo. A Bárbara Rodrigues diz que você esqueceu de falar que a Sabesp em Ilhabela é uma porcaria, e a Maria Ângela Cruz diz que Jundiaí é uma tragédia tucana. Então, assim, pode falar o seu. Dá sua última mensagem rapidinho que a gente precisa fechar o estúdio. Só acho que, acho que é importante nessa eleição as pessoas fazerem comparação. Né? Compare como é que era a sua cidade antes e como é que é a sua cidade agora, depois de 2016. Né? E como é que era a sua vida, né? Quando o PT governava o Brasil e agora. A sua vida melhorou ou piorou? Quer dizer, a política, ela interfere na sua vida. Esperamos que você faça uma boa avaliação, né, que está nos ouvindo agora, da importância da política da eleição na sua vida, né, e ajude a fazer a diferença em 2018. A gente agradece que é a oportunidade. A gente que agradece. Cláudio, por ter aceitado o convite. Eu queria anunciar 3 próximos convidados aqui, que é o José de Felipe, amanhã, ele é ex-prefeito de Diadema, candidato a deputado federal pelo PT de São Paulo. E na sexta-feira, a Arlete Sampaio, do PT do Distrito Federal, vai estar aqui também, guerreira lá do DF. E na segunda-feira, o Zé Maria Rangel está agendado para as 15 horas, que é o ex-presidente da FUP, dos petroleiros, lá do PT do Rio de Janeiro. William. É isso, gente. Vamos terminando aqui. Lembre-se, quem tiver candidato para indicar, contato@brasil247.com.br. A gente está de volta amanhã. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigada, amiga.